Boa noite, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a essa nossa grande realização, que na verdade é um sonho, né, Celine? Sim, com certeza. Estar com você aqui é um sonho de muito tempo. Verdade, nós fomos oportunizados, nós fomos praticamente compelidos, né, convidados quase que na marra a partir para o mundo digital, e que bom porque isso trouxe essa oportunidade para a gente nesse curso incrível, o Expert da Escrita. Pois é. Então, nós estamos aqui para falar com vocês sobre a importância da grafologia. O que é grafologia? O que essa ciência tem para trazer para você? O que ela tem para trazer para nós? O que ela tem para acrescentar em nossas vidas? E o Expert Escrito tem exatamente essa proposta de trazer informações pertinentes a essa ciência. Então, se você já conhece um pouquinho... Nossa, eu faço uma pergunta para você. Você sabe o que está por trás da sua letra? Você é aquele tipo de pessoa que costuma observar, costuma ficar atento às mudanças da sua escrita, ou nunca parou para pensar a respeito? Claro que não, né, Celine? Porque se eles estão aqui, né? Ainda bem, né? Porque assim vocês têm a oportunidade de estar conosco. Exatamente, é exatamente nessa direção que a gente vai nesse curso incrível aqui com vocês. Então, o que é basicamente a grafologia, né? Se a gente pode traduzir com uma tradução das mais simples e ao mesmo tempo profunda, é a ciência da escrita. Sim, é a ciência que traduz a sua personalidade, o seu caráter através da forma da sua letra. E aí, se aprendemos a escrever de maneira igual, se todos fomos à escola e mais ou menos fomos alfabetizados da mesma maneira, por que a gente escreve diferente? Por que será? E essa foi a frase, essa foi a pergunta que, na verdade, trouxe, que, na verdade, descortinou o início aí dessa ciência tão incrível que é a grafologia. E aí, quando foram os primórdios aí da grafologia, né? A verdade é que começou apenas com a observação da escrita. Nada mais do que observação, sem muitas associações. Começaram, então, a olhar diferenças entre as escritas. Sim, e no início, inclusive, de maneira bem intuitiva, não é mesmo? As pessoas, elas faziam uma ideia, começou, na verdade, na França, então era como se ali fosse um momento onde as pessoas tivessem uma oportunidade de reuniões para filosofar, para prestar atenção em vários assuntos e comentar muitos assuntos, e dentro disso, a proposta em si da grafologia foi surgindo, de maneira, como eu disse, inicialmente intuitiva, depois partindo para uma forma sistematizada, para uma forma detalhada, para uma forma par e passo de trazer esse conhecimento de maneira mais abrangente, mais organizada. Fazendo um retrocesso aí, quando começou a escrita? Né? Lembra que a gente, nos estudos, no nosso, né, quando a gente entra na escola, sabe que a gente escrevia, depois de muito tempo, a gente começou a escrever mesmo com letras, com alfabeto, né? Foi em 3.500, mais ou menos, 3.600 anos antes de Cristo. Olha só. Mas antes disso, há uns 40 mil anos, pelo menos, né? Era ainda... escrita rupestre. Escrita rupestre. Eles faziam argila, bonequinhos, deixavam imagens para que você pudesse entender um ao outro, para que eles pudessem deixar uma mensagem. Então, era assim que era feita a comunicação. Nós sabemos que a comunicação ela pode ser feita de maneira verbal e não verbal. E dentro da comunicação não verbal, um dos aspectos é a comunicação escrita. E é exatamente disso que trata a grafologia, dando um passo na direção de traduzir aspectos da personalidade e do caráter de quem escreve, do autor, a partir desse movimento, dessa observação de tantos detalhes. Detalhes esses que a gente vai trazer aqui para você. Então, como já dissemos, é a ciência que traduz aspectos da personalidade e do caráter, para traduzir, então, como uma pessoa se manifesta. Mas, Celinha, passamos por dois termos, assim, que normalmente gera um pouco de dúvida. São aqueles termos que a gente fala
repete várias vezes e nem sempre a gente para prestar atenção, para identificar o que de fato significa. E o que é personalidade? Bem, personalidade é o conjunto das nossas personas, das nossas máscaras sociais. Os mais variados personagens que vestimos e que usamos para conviver em sociedade, para mantermos nossa participação na vida de nossas relações, e sejam de familiares, afetivos, sociais, profissionais. Então, olha só o que é personalidade. Exatamente. Quando se fala conjunto de máscaras, e a gente está aí, né, agora, né, diante das máscaras físicas, mas não é dessa que nós estamos falando das máscaras sociais, das máscaras que envolvem uma necessidade de um personagem. E aí vem também como uma raiz, né, personagem, que é aquele que você precisa utilizar, você precisa vestir para conviver em sociedade, para conviver com os seus grupos de relações mais próximas, familiares, amigos, colegas de trabalho, e também num social mais distante, aquelas pessoas que te atendem no comércio, que te atendem uma hora ou outra, que você precisa ser atendido publicamente. Então, elas são necessárias. Sim. Não dá para não usar máscara. E a gente percebe isso já nas crianças. A criança, o bebezinho, ele já sabe que se ele chorar, a mãe vai correr e vai cuidar dele. E sabe, a mãe é que vai fazer com o pai. Então, a comunicação da criança já é desde que nasce. Depois, conforme vai crescendo, a criança sabe exatamente como convencer o pai de determinada coisa e como convencer a mãe. Exato. E tem um movimento muito sério que, assim, as máscaras, apesar de serem absolutamente necessárias, você não pode esquecer de qual é a sua essência, de qual é a sua origem, qual é a sua base. Um filósofo já dizia isso, o filósofo Friedrich Nietzsche, dizia: cuidado com as máscaras para que você consiga distinguir muito bem quem é você e quem é a máscara, para que em algum momento não se perca da sua verdadeira essência. Então, personalidade, conjunto das nossas máscaras, nossas personas, os mais variados papéis que nós precisamos usar e vamos sim usar ao longo da nossa vida, da nossa trajetória. Por exemplo, você é proprietário de um negócio próprio, você é proprietário lá de um movimento que você precisa atender as pessoas. Você tem o direito de estar de mau humor direto? De jeito nenhum. Você guarda o mau humor no bolso e vai para a sua empresa. Isso. E aí o que acontece é que a grafologia ela vai ajudar você a identificar essa personalidade, esses traços de personalidade. E caráter, que vem do latim, na base, né? Caráter, que também é um desses termos que a gente fala, e normalmente a gente vai lembrar das pessoas assim: olha, a Maria tem uma personalidade forte, eu tenho uma personalidade mais frágil, mais sensível, mais tranquila. A gente vai lembrar das pessoas através desses estigmas, eu diria. Né? E o caráter não é diferente. Então, o caráter é uma marca gravada. Reunião de características particulares e individuais de uma pessoa que se manifesta desde o nascimento até a fase adulta e que engloba valores, princípios e, como sendo uma marca sulcada, gravada, refere-se à essência. Então, exatamente, as pessoas também vão lembrar você dizendo: olha, a pessoa tem um bom caráter, ou tem um caráter duvidoso, e isso também é totalmente passível de identificação na escrita. Isso é passível de identificação diante do movimento grafológico, ou seja, de uma observação através dessa ferramenta incrível que é a ciência da grafologia. E a gente, desculpem, né? A nossa falta de educação, a gente nem se apresentou. Já embalou na conversa, no assunto. Então, eu sou Cilinha Vieira, trabalho com grafologia há 20 anos, 15 anos mais efetivamente com Sandra Santos, em que eu e Sandra ministramos cursos de grafologia. Esse, no virtual, é o primeiro, mas nós temos vários outros cursos também, treinamentos, para que a gente realmente possa transmitir a informação, o conhecimento. Eu até brinco com a Sandra, às vezes, assim, conhecimento guardado é como um burrinho que carrega livros. Então, ele não faz nada com isso, ele só carrega os livros. Então, a gente procura realmente repassar. Minha formação inicial
é contábil, saí dessa área porque vi que não era a minha praia, não era o que eu gostava. Logo fui para a área de humanas e aí, assim, nada de braçada, porque é uma área muito, nossa, é uma realização imensa, porque não tem um ser humano igual ao outro. E na grafologia a gente percebe bem isso, é bem nítido, porque a grafologia é como a nossa digital, não tem uma igual. Exatamente. Esse preciosismo é o que faz a grafologia tão individualizada enquanto proposta de ferramenta, né? Eu sou Sandra Santos, eu também sou grafóloga, eu desde 1994, tendo elaborado até aqui mais de 35 mil perfis grafológicos. Então, quem conhece o nosso trabalho sabe que, de fato, tem um material importante que a gente vem utilizando ao longo dessa trajetória, ao longo desse movimento. Além disso, nós também somos docente em inteligência emocional. Na Fundação Getúlio Vargas, a gente aplica o curso de gestão de pessoas e desenvolvimento da inteligência emocional. E trabalhamos, além desses dois aspectos, também com treinamentos e cursos, como a Celine falou. E a nossa parceria já vai aí de longa data. Uma alegria imensa, como nós dissemos no começo, mais uma vez, agradecendo aí a tua participação, agradecendo a tua chegada aqui nesta sala. Inclusive, se você conhecer alguém que você julgue necessário e valioso transbordar esse conhecimento, mandem um convite para as pessoas que ainda há muito tempo. Uma pessoa acabava de nos perguntar se vamos disponibilizar material. Eu ia falar sobre isso. Foi a Ana Patrícia, ela perguntou do material. Já está no grupo, já está na apostila lá disponível para você no grupo Expert da Escrita. Isso, então seja mais uma vez bem-vindo. Nós agradecemos aqui a tua participação. E dúvidas vão colocando que ao longo da trajetória, se possível for, a gente vai também repetindo, a gente vai traduzindo para vocês. O curso estimulará o participante a aprofundar-se nessa ciência e trará a compreensão de características comportamentais básicas, e não só básicas, em uma análise de perfil. A gente costuma dizer que antigamente nós dizíamos laudo grafológico. Lembra? Sim, isso já. Faz muito tempo. E explica, quer que eu explique para eles? Por que era laudo grafológico? Gente, quando chegou ao Brasil, chegou através de um médico. Então, ele traçava mesmo, ele emitia os laudos. Só que na grafologia, depois foi, cada ano, de tempos em tempos, na verdade, tem algumas atualizações. E aí saiu de laudo grafológico para perfil grafológico. Exatamente. Então, hoje a gente fala que traça um perfil grafológico mediante a observação de um texto. Um texto entre 15 a 20 linhas, produzido à caneta, e é exatamente sobre isso que a gente vai desembolar esse tema e vai falar ao longo dessa trajetória nossa aqui. Então, os detalhes possíveis de identificação. Num perfil, numa elaboração de perfil, quais são os detalhes que a gente pode ancorar, quais os detalhes que a gente pode trazer? Congruência, incongruência, confiabilidade, demora para tomada de decisões, ansiedade versus tranquilidade, proatividade e inatividade, questões em situações de estresse, gestão em situações de estresse, sabe? Quando a pessoa ela é tomada por uma pressão, na letra a gente consegue identificar como ela se desenvolve na pressão. Traz inteligência emocional, tem atitudes egoístas ou empáticas e sabe respeitar hierarquias. Tudo isso a gente consegue ver nos traços da escrita. Exatamente. Eu voltei aqui exatamente para a gente tocar um pouco nesse assunto, gente. Olha só. Essa questão da congruência e da incongruência, muitas vezes, se transforma numa grande dificuldade no trato relacional. Sim. É bem desafiador lidar com uma pessoa que, às vezes, manifesta muita incongruência. E o que é isso? Quando o que eu quero, né, que eu quero aqui com a cabecinha, com o coração e com a minha ação está muito desconectado. Isso gera incongruência. Então, isso no trato das relações, do contato do dia a dia, traz realmente um desafio muito grande, um desafio muito alto. Inclusive, as pessoas às vezes se unem em detrimento de olhar na mesma direção, sonhar sonhos semelhantes e trazer essa busca, e de repente isso se perde exatamente pelo mar de incongruência que se transforma.
E nós estamos, sobretudo, vivendo tempos de muita incongruência. Haja vistas esse próprio movimento digital, não é mesmo? Onde muitas vezes as pessoas estão sempre com umas taças lindas na mão, estão lá super elegantes, sorrindo o tempo todo, na foto, nos perfis, nos stories, e na verdade, quando a gente observa a letra, não é bem isso. E aí, nesse sentido, pode trazer um ganho de autonomia fantástico, você identificar quais são os traços de congruência e de incongruências denotados aí ao longo de um perfil. Eu quero que essa linha fale sobre confiabilidade. Confiabilidade é um dos primeiros traços que eu olho na letra de uma pessoa, é esse, que está relacionado à ética. Como é a ética? O que é ética e o que é ética para a pessoa? Às vezes tem uma diferença aí. Às vezes a pessoa não segue a ética padrão, mas ela tem uma ética própria. E isso, às vezes, é meio complicado na sociedade, né? A gente precisa ter uma confiança na pessoa que você está contratando para colocar na sua empresa, para colocar na sua casa, cuidando do seu filho, cuidando dos seus negócios. E aí, como identificar isso, né? E nessa questão da confiabilidade muito séria, tratando aí do mercado corporativo, do universo corporativo nas empresas, isso é extremamente desafiador quando falta essa confiança, essa confiabilidade, no movimento também relacional, familiar, ou do seu contato com as outras pessoas, mas também tem um aspecto muito sério, que a gente costuma até brincar, tem uma frase de que o papel aceita qualquer coisa, ele aceita tudo, né? E as pessoas muitas vezes perguntam assim, mas eu não sou da área de contratação, eu não trabalho com recrutamento, eu não trabalho com seleção de pessoal, será que vai ser útil a grafologia para mim? Imagina só, você poder confiar naquele profissional, por exemplo, autônomo, que você está levando para dentro da sua casa. Muitas vezes entregando a chave da sua casa na mão dessa pessoa. Um jardineiro, um cuidador de idoso, uma babá. Sim. Bem, a maioria das pessoas precisam deixar os filhos com alguém quando eles são muito pequenos, ou deixa na escola, ou deixa com a babá. Mas quem é que você está levando para dentro da sua casa? A gente percebe muitas vezes algumas reportagens falando de professores que agrediram crianças, né? Crianças, quando eu falo muito pequenas, que às vezes não conseguem nem se comunicar. E aí, se tivesse passado por um perfil grafológico, fosse um expert da escrita, você teria identificado, ou aquela escola teria identificado o caráter, a personalidade daquele cuidador, daquela professora, aquele professor. E aí a gente garante que se você seguir até o final, passo a passo, dos detalhes que nós vamos apresentar, você, com toda certeza, não vai sair daquele exílio grafólogo. Sim, vai combinando isso. Mas vai ser um expert da escrita, vai conseguir realmente observar a escrita de quem escreveu para você e perceber características muito gritantes da personalidade dela. E tem um traço também muito interessante, essa questão da demora na tomada de decisões, muitas vezes associado ao próprio projeto de vida, ao próprio sonho individual ou coletivo. O que te leva a demorar de tomar as suas decisões? O que te leva ao movimento procrastinador, que muitas vezes se transforma em autossabotador? Isso é possível também ser identificado ao longo da trajetória de um perfil grafológico. Então, quando você está traçando um perfil, existe a possibilidade completa de você identificar se a pessoa é ágil cognitivamente nas ações também, sim, ou se ela é muito morosa, se ela leva aquele tempo exatamente para confluir entre a ideia, a elaboração do projeto em si e a tomada de decisão. Ansiedade, tranquilidade é o que a gente mais escuta, pelo menos toda vez que alguém vem até a gente falando sobre grafologia, quer saber um pouquinho da sua personalidade, a gente encontra direto isso, o quão ansiosos as pessoas estão. Né? Depois desses 2 últimos anos para cá, isso aumentou ainda mais. O quanto a gente brinca, o quanto as pessoas às vezes dão umas piradas. E realmente, você fica ansioso, buscando resolver coisas, querendo colocar os seus projetos em ação e nem sempre está saindo da forma que você gostaria. Tem os tempos de cada coisa e isso a gente identifica facilmente na letra. A ansiedade está diretamente ligada a uma coisa que
permeia a humanidade desde os primórdios, que é a energia da emoção do medo. O medo, inclusive, ele por muito tempo foi elemento de domínio inicial até da estrutura de muita gente, de nações inteiras. E a questão do medo passa, nós estamos agora diante, enquanto sociedade, diante talvez de um dos maiores históricos de medo da sociedade. Por quê? Porque o maior medo catalogado, estudado, identificado é o medo do desconhecido. É exatamente o que a gente está vivenciando. A gente não sabe do futuro. E, na verdade, ninguém sabe, porque nada é garantia de sucesso, né? Então, a ansiedade, ela só te leva para aquele lugar de perder energia, de ficar desconectado, realmente, e cada vez mais frustrado. Isso é perfeitamente perceptível na escrita. Isso é perfeitamente identificável. A proatividade ou inatividade, né? Então, aquele colaborador, aquele funcionário que ele é proativo, que ele está sempre buscando soluções, que ele traz para a sua liderança, assim, o problema, mas junto ele já traz a ideia da solução. Então, isso é proatividade. E cada vez mais o universo corporativo busca isso. Porém, não é só no universo corporativo. Voltamos a falar que um dos aspectos da grafologia como mensuração de elaboração de perfil está conectado aí com o autoconhecimento, com o autodesenvolvimento que esse autoconhecimento vai propor. E o autoconhecimento, gente, tem jeito, né? Não existe como fugir disso. Realmente, ele te põe de frente de uma oportunidade, de um ganho fantástico de autonomia. Então, trazer autoconhecimento para a tua vida é, antes de mais nada, passar por um movimento no qual você realmente consegue ganhar tempo, economizar financeiro, economizar energia, enfim. Você consegue realmente se blindar emocionalmente para não ficar na mão da situação e, sobretudo, com frustrações paralelas. Então, é uma das identificações também a pró-inatividade, a proatividade ou inatividade. Gestão em situações de estresse. Tem muita gente, a gente escuta muito isso, quando vai fazer um perfil grafológico, a pessoa fala assim, eu não sei trabalhar sob pressão. Qual é o seu planeta? Gente, não tem como. Nós estamos sempre sob uma pressão, se não é externa, interna. Às vezes a pessoa não está aguentando mais a própria pressão. Então, por isso, ela já chega no limite dela. Ela já é tão crítica com ela mesma que ela diz que ela não dá conta de pressão. E a gente consegue olhar, observar isso na letra e orientar a pessoa como mediar essa situação. Esse ponto que a Celina está falando é bem importante. A gente vai voltar nele daqui a pouquinho. Quais as funções específicas do traçar um perfil? Para que te ajuda? Vamos continuar aqui, trazer inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É quando a sua resposta ao estímulo ela é condizente, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, quando a pessoa, ela às vezes estoura, igual rastilho de pólvora, diante de uma coisa pequena, é porque de uma certa forma ela já acumulou aquilo. Então, deixar de falar na hora certa, no lugar certo, ou da maneira certa, efetivamente te leva a isso, a essa falta de inteligência emocional, né? E aí, com isso, naturalmente, você vai, lógico, sofrer de sabores enormes aí na tua trajetória, porque vai realmente investir uma energia preciosa, desnecessária, muitas vezes, se desgastando enormemente quando te falta inteligência emocional. Outro aspecto facilmente identificável, tranquilamente identificável, através de uma elaboração de perfil. Ter atitudes egoístas ou empáticas. Você tem como identificar se é uma pessoa que é mais próxima, né? Se você conversa com a pessoa, ela está falando uma coisa com você verbalmente, mas a personalidade dela diz outra coisa. Então, isso é muito possível. E para a gente que leigos, né? A gente está começando agora a caminhar, essa caminhada mesmo grafológica, para ser um expert da escrita, você já consegue identificá-lo também. E saber respeitar processos hierárquicos, né? Então, muitas vezes, dentro da corporação, dentro do universo corporativo, as pessoas reclamam que o chefe está fazendo uma grande pressão. Porém, acima dele tem outro fazendo pressão sobre ele. Então, invariavelmente, você vai passar por movimentos nos quais você tem aí naturalmente que observar essa questão hierárquica, observar como seguir, sem se sentir menosprezado, sem se sentir inferiorizado, até porque existe um contrato
Então, no momento em que você entra para uma empresa, entra para uma corporação, você passa por um movimento em que você assinou esse contrato. Ele reza questões de horários e, junto com isso, questões hierárquicas também. E essa hierarquia, a gente nem está falando só na empresa. A gente estava até comentando antes de vir para o curso o quanto isso deu uma perdida, né? Os pais, às vezes, estão meio perdidos enquanto hierarquia. Limites, né? Muitas vezes, a gente percebe em restaurantes, a criança escolhe onde ela quer sentar, o que ela quer comer, quando ela vai levantar, o que ela vai fazer. Então, está fora de ordem. Então, às vezes, essa hierarquia a gente também se relaciona também a familiar. Abrindo um spoiler aqui para vocês com relação a isso, em casa sempre teve uma regra muito boa, assim. A gente ia apresentar um novo sabor, seja ele picante, seja ele, né, amargo, doce, azedo, salgado, que fosse, era assim, podia dizer que não gostava apenas depois de experimentar. Sem experimentar não valia, falar, não vai. Então, as crianças sempre foram orientadas nessa direção. Isso foi muito bom, porque as nossas crianças acabaram aprendendo aí a gostar e se beneficiar, né, dos mais variados sabores alimentares. Aí, é um dos detalhes focados nesse aspecto.